E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer um update pelo Bitcoin, tentar entender aí as próximas movimentações do ativo, tá? Quero mostrar para vocês a última análise que a gente fez, o último update. Quem ainda não assistiu esse vídeo, assiste, ficou bem bacana, bem interessante. A princípio você vê essa movimentação aqui, parece que o movimento andou ao contrário daquilo que a gente havia especulado, mas não é, tá? Eu vou explicar para vocês. O que a gente fez aqui no dia foi reduzir o time frame para capturar essa liquidez aqui. O preço cravaria num bloco de ordens e como o movimento macro estava trabalhando acima de 38, a maior probabilidade de fato era de fazer esse movimento que fez aqui no Bitcoin. Foi exatamente o que aconteceu, tá? Então ela performou aí conforme a gente havia especulado, porém aqui nessa movimentação dos 30 minutos era interessante a gente ter capturado primeiro, tá? Essa movimentação aqui, mas essa liquidez interna, e depois fazer a correção aqui no 38 para dar essa continuação de movimentação de alta. Aí já falei várias vezes que eu não opero notícia, eu opero gráfico. O que aconteceu foi o quê? Uma antecipação do movimento. Como assim? Como as eleições estavam muito próximas, ele fez aqui como se fosse uma indução, ele fez a capturas de fundo, como se o ativo estivesse caindo, né? As pessoas entendendo que o ativo, ao invés de começar a subir, tá? Ele andou no sentido contrário, né? Ou seja, induzindo as pessoas ao erro, fazendo com que você fosse capturado seus stops aqui de fundo, porque aqui nessa região aqui, ó, já tinha muitas ordens alocadas acreditando na movimentação. Então ele fez o quê? Ele fez um flush. Já vou aumentar o time frame, vocês vão ver aqui com esses candles aqui, ó, tem vários candles que nada menos do que a captura de liquidez, apenas um pavio, tá? Ou seja, o famoso flush, ele vem, faz a captura dos stops e já volta a dar a continuação da movimentação de alta. E foi exatamente o que a gente havia especulado no vídeo 56. Eu ainda falei bem assim, ó, ainda brinquei, né, com os leitores de notícia, né? Vão dizer que o Bitcoin começou a subir por causa das eleições. Eu falei, não, esse movimento já vai acontecer porque estamos com uma estrutura muito forte, estrutura de alta, trabalhando acima de 38, logo a maior probabilidade de fato é essa movimentação de alta aqui, tá? Então, e foi exatamente o que aconteceu. Então, em Bitcoin performando mais uma vez conforme a gente havia especulado, tá? O que fez aqui foi uma indução, capturando esses stops, porque aqui já tinha muita gente esperando o Bitcoin, a explosão do Bitcoin. O que aconteceu foi o que? Ele já rapou todo mundo aqui e aí sim ele, né, fez aí essa movimentação bonita, tá? Então, o Bitcoin aí, mais uma vez, performando conforme a gente havia analisado. Quem vive de passado é museu. Vamos tentar entender aí o que vai acontecer nas próximas movimentações. É óbvio que é apenas uma especulação, tá? A gente não somos aí a mãe de Ná para prever os movimentos, tá? Então, olha só. E antes de fazer o update do Bitcoin, a gente fez o quê? Né? A análise do STT.D, no mesmo vídeo, inclusive, eu sempre faço no mesmo vídeo, tá? Eu faço a análise do STT.D. E depois nós vamos para o Bitcoin. Então, olha só, aconteceu a mesma coisa praticamente aqui no ativo. Ele fez o quê? Estávamos aqui nesta região, no momento da análise, ele fez aqui a captura dos stops, a máxima da semana e do dia anterior, e depois ele veio, né, fazer aqui essa correção. Olha só, até tenho ela desenhada aqui no vídeo 156. Se caso a gente perdesse essa região aqui do 5.27, olha só o movimento que o ativo fez exatamente conforme a gente havia especulado, tá? Essa correção em V, ela é muito comum acontecer, né? Temos muita ineficiência na região, liquidez interna, enfim, ele já fez a captura aqui das mínimas da semana e do dia e do mês, inclusive, né? E como ele deixou muita ineficiência, essa chance do ativo começar a subir aqui é muito grande, tá? O que pode acontecer aqui nessa região, geralmente quando você tem uma ineficiência dessa, um desequilíbrio, um desbalanceamento no preço, o que esse ativo faz? Ele começa a fazer aqui uma pequena consolidação, né? Às vezes ele forma aqui um Power of Tree, né? Ou um PO Tree, sei lá como é que o pessoal chama por aí. Ele faz uma acumulação, tá? Depois ele induz, né? Faz exatamente o que praticamente o Bitcoin fez aqui, né? Opa, deixa eu diminuir o time frame aqui. Deixa eu botar aqui. Olha só, ele faz aqui, ó, deixa eu pegar a ferramenta, ele faz aqui uma acumulação, depois ele faz uma indução, fazendo a captura de liquidez aqui, tá? Captura toda essa liquidez aqui, e depois ele faz o quê? Uma distribuição, tá? Então isso aí chama-se de Power of Tree, tá? Acumulação, manipulação e distribuição, tá? E aqui no SDT não foi diferente, tá? Ele fez uma acumulação, manipulou e distribuiu. E aqui, provavelmente, quando ele tem muito desbalanceamento, desequilíbrio no preço, ele faz o que? Ele faz uma pequena acumulação, tá? Depois ele faz a manipulação, rompendo todos os stops que fica aqui embaixo,
e depois ele distribui buscando um bloco de ordens aqui para fechar tudo que ficou aberto aqui nesse desbalanceamento, tá? Então, provavelmente é este movimento que acontecerá aqui no USDT. Aí, se esse movimento acontecer de subida aqui, por exemplo, né, ele vai consolidar, vai manipular, vai descer um pouco. A hora que esse movimento cair, o Bitcoin vai subir mais um pouco. E a hora que ele distribuir essa consolidação, essas ordens que ficaram abertas, ele vai fazer o quê? Vai distribuir. Tá? Então, a demanda vai entrar aqui em ação e vai começar a subir aqui o preço, logo o Bitcoin vai começar a cair, vai começar a corrigir, tá? Então, beleza, entendemos aqui essa situação, tá? Deixa eu deixa eu mudar aqui o ativo. Então, a gente vem pelo Bitcoin aqui, já vamos dar um pulinho aqui no tempo gráfico diário e vamos entender o seguinte. Aqui, ó, é o topo histórico, o novo topo histórico do Bitcoin, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar, opa, deixa eu só tirar a ferramenta aqui, deixa eu botar aqui, eu gosto que vocês vejam as ferramentas que eu utilizo. Tá, aqui. Então temos aqui o novo topo histórico do Bitcoin, que fica na casa dos 75.410. Então olha só, não temos mais resistência pela frente, tá? Então aonde o Bitcoin ele pode, será que aqui é o topo histórico? Será que vai parar? Não, é o topo histórico, né? Será que ele vai romper aqui os 75.400, né? Vai continuar subindo ou vai começar a corrigir? Então eu tenho uma ferramenta que eu utilizo muito, né, para poder entender como a gente não tem mais resistência. Ele já rompeu o último topo aqui, que era o topo mais alto do Bitcoin no 73, tá? Agora a gente está em 75.410, tá? Então ele não tem mais resistência, né? Então, ou seja, quando eu tinha esses topos aqui, eu tinha essa resistência, esse topo, essa aqui uma resistência. Agora eu não tenho mais. Então o preço ele está à deriva, mas Fibonacci ele já ele nos auxilia muito bem de projeção. Então eu vou vou projetar um possível próximo alvo aqui para o Bitcoin, tá? Então eu pego este fundo, este topo e este fundo, e eu tenho alguns, olha só como o Fibonacci ele é impressionante, tá? Então eu tenho aqui, ó, ele cravando, tá? No 100%, tá? De Fibonacci. Então o preço ele veio, olha como é sensacional. Imagina, o preço estava aqui embaixo, né? Se você tivesse traçado aqui, ó, depois que ele fez esse candle verde aqui, tá? Esse segundo candle verde aqui no diário, você tivesse traçado Fibonacci desse fundo, desse topo, desse fundo e tivesse colocado o seu alvo aqui em 75, você teria feito uma bela operação, tá? Então você pode ver que o mercado, ele de fato respeita, tá, os níveis de Fibo. Como nós já mitigamos aqui 100%, né? A ideia é o quê? Como ele já fez aqui 2 dias consecutivos numa bela tendência de alta, pode ser óbvio que ele fique o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, pode ser que ele tenha vários dias aqui, tá? Numa continuação de alta. Então por isso que a gente tem alguns níveis aqui, né? Novos níveis, né? Então eu tenho 127%, ou seja, se o Bitcoin começar a subir aqui, não der continuação a essa movimentação de alta, né? Visto que a gente tem aqui mais 12 horas para fechar esse candle, né? Ele pode atingir aqui, chegar aqui nesse nível de 1,27% de FIBO, ou seja, na casa dos 77%. Beleza, entendi isso. Bitcoin começa a subir, tá? Só para frisar aqui, tá? Deixa eu só abrir a análise do 156. Olha só. Só para explicar aqui o movimento que a gente já havia especulado, né, que já iria acontecer. Essa estrutura aqui estava extremamente forte, trabalhando acima de 38. Logo, a probabilidade de fato era o preço, olha só, ele fez só um flush, capturou só os stops aqui de fundo. Se eu diminuir o time frame, vocês vão ver que aqui é um fundo, tá? É um fundinho, então ele capturou todos esses stops, ele fez só um flush, capturou todos os stops abaixo de 38 e logo, né? E foi exatamente o que a gente havia especulado aqui no vídeo. É só você dar um pulinho lá e assistir que você vai ver que a gente fez essas menções, tá? Com relação ao ativo, então o Bitcoin aí performando conforme a gente havia especulado, tá? Então, beleza, o ativo ele gravou aqui em 70, vamos arredondar para 75 aqui, para não ficar 75, para dizer alguma coisa, né? 75k. Então, o ativo está muito forte, a gente pode ver, né, que vou aproveitar essa mesma estrutura, tá? Pegar aqui esse fundo, tá? Este topo, só vamos mudar o Fibonacci aqui. Tá? Deixa eu tirar um nívelzinho aqui. Tá? Por que eu ainda estou montando aqui essa estrutura? Porque ela é uma estrutura muito importante, tá? Muito importante no tempo gráfico diário. Esse aqui é o nosso fundo, tá? Vamos até botar aqui agora, vou até botar um olhinho aqui. Vamos botar uma etiqueta, né? Aqui. Esse fundo aqui é muito relevante.
Se por algum motivo o Bitcoin começar a corrigir e perder 66, tá? A gente sabe que temos essa liquidez aqui desse fundo, tá? Liquidez não, a gente sabe que tem aqui temos liquidez, ou seja, muito stop que é alocado, ou seja, uma piscina de liquidez, né, e um próximo ponto de parada, visto que esse candle aqui me deixou muita ineficiência, desbalanceamento, desequilíbrio, e temos um bloco de ordens aqui nessa região. Tá? Estou falando que o preço vai chegar a 63 novamente? Não. Eu estou mapeando as possíveis, né, movimentações para o Bitcoin. Como a gente tem essa estrutura trabalhando acima de 38, é um movimento muito forte. Logo, se ele perder 38, ele estará praticamente eliminando aqui essa bandeira de alta, né? Para quem não consegue visualizar, se a gente traçar aqui, ó, tá? A gente traçar aqui, pegar toda essa movimentação dessa estrutura, comprimir ele de forma que esse mega candle, tá? E pegando os valores acima de 38, tá? A gente tem aqui, graficamente falando, uma bandeira de alta. Logo, essa estrutura está muito forte, tá? Então, se ele perder 38, a gente tem essa probabilidade, né, de capturar toda essa liquidez aqui de fundo, tá? Essa liquidez de fundo aqui. E pegar aqui, mitigar o nosso, tá? Nosso bloquinho de ordens. Vou até botar aqui, às vezes eu esqueço de colocar, tá? Nosso bloquito aqui do D1, né? Aqui, o nosso bloquinho do D1. Deixa eu só apagar aqui essa bandeirinha de alta aqui, né, para não atrapalhar aqui na nossa análise, tá? Então a gente pode ver aqui que estamos extremamente fortes nessa estrutura em si, né? Peguei apenas esse pedaço, mas obviamente, por quê? Porque fez o choque, enfim. Se você não sabe o que é um choque, um boss, dá um pulinho na playlist tutorial que eu explico exatamente como funciona, tá? Entendemos que temos um ponto importante para ficar de olho, que é o 66, tá? Tudo que sobe uma hora tem que corrigir, então a gente diminui o time frame, vamos começar a diminuir o time frame para entender aqui que o preço deixou ineficiência, rompemos a máxima do dia, capturamos já a máxima da semana anterior, ou seja, todos os stops alocados aqui para o movimento de queda já foram capturados. A gente precisa entender se o ativo ele vai continuar a subir ou vai dar um descanso, né? O que vai acontecer vai ser provavelmente muito semelhante ao que vai acontecer aqui com o SDT, tá? Ele faz o que? Ele faz aqui uma pequena consolidação, tá? Ele faz aqui uma consolidação, faz uma captura desse fundo aqui e depois ele distribui. Então é só nós replicarmos, tá, este movimento aqui para o Bitcoin de uma forma contrária. Então provavelmente Bitcoin, tá, ele trabalhará da seguinte forma: ele fará aqui uma consolidação neste topo. A gente até pode puxar dessa estrutura aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente conseguir entender aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, um novo Fibonacci, pegar deste fundo a este topo e olha só, eu tenho 38% aqui, ó. Então a gente pode entender da seguinte forma: se o preço consolidando acima de 38%, aqui ele faz a consolidação, ele vai fazer o quê? Uma manipulação, depois ele faz a captura desses stops aqui acima, tá? Ou seja, possivelmente cravará aqui em 77 e depois sim ele vem, tá, fazer aqui um movimento de queda trabalhando acima ainda de 38, tá trabalhando acima, ou seja, ele vai chegar aqui no 66 e depois ele vai, né, ou seja, capturar toda essa liquidez interna. Provavelmente nós temos um bloco de ordens aqui já na casa dos 68, tá? Então é mais plausível que isso aconteça, porque olha só que bacana, temos aqui, ó, esse bloquito, né, que é do H4, esse bloquinho do H4 aqui, ó. Então, provavelmente ele faça uma consolidação aqui, depois ele manipula, ele vai rapar todos os stops aqui da galera que acha que o ativo vai cair. Na verdade vai, mas primeiro ele manipula, depois ele captura os stops, aí sim, quem nunca passou por essa situação, né? Deixa nos comentários aqui: meu Deus, só pegou meu stop e começou a cair. Não passou por isso, por quê? Porque talvez você não entenda ainda de forma mais profunda, talvez, análise SMC, algumas outras análises, né, a teoria de Dow, price action, né, que o mercado, né, os grandes bancos, não sou eu, não é você que vai mexer aqui, a gente não tem força para mexer um único candle, imagina, né, mexer no movimento todo, né? Então os grandes bancos fazem essa manipulação, depois eles vêm e fazem aqui as capturas das ordens, tá? E depois ele vem e faz a captura de um bloco de ordens aqui relevante, que no caso seria este bloquito aqui, né, deixou muita ineficiência nesse único candle, então ele pode bater aqui, fazendo um alinhamento de fluxo, tá, nesta região, né, ele dá continuação à movimentação de alta. Deixa eu ver se eu tenho 14 minutos para o update, é muita coisa, tá? Então especulo que essa movimentação para o Bitcoin, tá? Essa estrutura está de fato muito forte, né? Esse movimento
de subida, digamos assim, nós já vimos especulado no vídeo 156, então vocês podem perceber que o mercado ele já ia fazer essa movimentação. O que pode acontecer é uma notícia, né, nesse caso, as eleições dos Estados Unidos ter dado mais força nessa movimentação, tá? Então, ou até mesmo antecipar o movimento, né? Então, já falei no vídeo anterior que o Wyckoff é bem claro quando a gente vai fazendo nossas operações, deixar aí as emoções de lado, as notícias de lado, né? Os ruídos externos de fora, porque o mercado ele é cíclico e ele sempre repete as movimentações anteriores, tá? Então, fiquem espertos nesse conceito de Wyckoff, que ele é muito verdadeiro nas suas palavras, tá? Então, especulo isso, né? Estrutura. Deixa eu só fazer aqui, ó. Essa estruturinha aqui, ó, tá bem bonita, tá trabalhando acima de 38, então provavelmente ele consolidará em cima dessa região de 38. Vamos botar aqui uma etiquetinha, vai ficar bem bacaninha. Trabalhar nessa região de 72 aqui, ou seja, ele faz uma consolidação aqui, uma consolidação, uma consolidação, depois ele manipula, depois ele faz a distribuição aqui, né? Um power of three, tá? Provavelmente acontece isso por causa dessa desbalanceamento que ocorreu agora, tá? Nesse dia aí, tá bom? Então espero esse movimento aqui para o Bitcoin. Se você viu até o final, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser bem, vai aqui no botão de inscreva-se se você curte esse tipo de conteúdo, de material, de análise, né? Vou fazer mais análises hoje ainda, tá? Provavelmente, se a sua altcoin não aparecer nos próximos vídeos, fique tranquilo que eu vou fazer análise em algum momento, tá? Eu respeito todas as solicitações de vocês aqui nos comentários, tá bom? Senta o dedo no like, compartilha aí com o seu grupo Nervoso Network, que ajuda bastante o canal, tá? Esse canal eu criei para vocês, vocês sabem disso, então aí uma mão lava a outra, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.